da Economia preocupa segmentos no Amazonas que temem ameaça à Zona Franca. Uma semana depois das eleições, governador Amazonino Mendes define nomes para a comissão de transição. Pesquisa mostra aumento no número de divórcios no estado e a situação financeira é a principal causa. Nesta edição, a gente fala de empreendedorismo. Em Manaus, artesãos se unem para incrementar pequenos negócios. E ainda, boi-bumbá do Amazonas pode virar patrimônio cultural do Brasil. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. O anúncio de um novo superministério da Economia foi recebido com certo receio por vários segmentos aqui do Amazonas. O temor é que a agenda liberal do futuro ministro Paulo Guedes traga prejuízos à Zona Franca. A criação do Superministério da Economia foi anunciada por Jair Bolsonaro logo após o resultado das eleições. As pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio serão unificadas e ficarão sob o comando do economista Paulo Guedes, nome forte do presidente eleito. Assim que a criação do chamado Superministério foi anunciada, a reação aqui no Amazonas foi imediata. Alguns políticos demonstraram preocupação com o futuro da Zona Franca de Manaus. O temor é que a agenda econômica liberal defendida pelo novo governo, em especial pelo economista Paulo Guedes, possa prejudicar a aprovação dos PPPs, os processos produtivos básicos. O deputado federal eleito Pablo Oliva, do PSL, discorda. Para ele, a fusão dos ministérios não representa risco para o polo industrial. Ele lembra que, durante a campanha, o presidente eleito firmou compromisso com a Zona Franca. Tem palavras específicas do presidente Bolsonaro, inclusive na última conversa que eu tive com ele, de não só manter a Zona Franca, mas de reoxigená-la, de colocar na Zona Franca de Manaus novos incentivos e novas indústrias aqui para aumentar tanto a empregabilidade quanto a distribuição de renda que a Zona Franca gera para Manaus. Do lado dos empresários, a criação do Ministério da Economia é vista com bons olhos. O presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas diz que essa é uma medida necessária para enxugar a máquina pública, mas também depende do futuro ministro cumprir as reformas que tem prometido. Para que essa pessoa, essa equipe, consiga dar conta e a celeridade que nós precisamos, que as medidas que foram anunciadas, como o programa de privatização aconteça, as reformas, tanto a tributária como a previdenciária, também aconteçam rapidamente, para que essas pessoas tenham energia, tenham tempo e condições de tomar conta de uma pasta desse tamanho. Para ele, a Zona Franca enfrenta um desprestígio com o governo federal há muito tempo e afirma que essa é uma boa oportunidade para resgatá-la. Acho que essa mudança talvez venha dar até uma luz maior a essas discussões e nós possamos resolver essas questões dos PPPs, que isso sim nos interfere na nossa vida. Bom, e o governador do Amazonas, Amazonino Mendes, já definiu os nomes que vão integrar a comissão de transição do governo. Ao vivo eu converso agora com a repórter Rosiane Chagas, que tem as informações sobre isso. Oi, Rosane, quem deve fazer parte da equipe? Boa noite para você. Oi, Nayandra, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Olha, da parte do governador Amazonino Mendes, os nomes escolhidos foram do atual secretário de Fazenda, o Alfredo Paz, também o do secretário de Saúde, Francisco Deodato, e de Arthur Lins, que é o atual chefe da Casa Civil. Esses foram os nomes escolhidos por Amazonino Mendes para fazer parte dessa comissão que vai fazer a transição do atual governo para o novo. Já do lado do governador eleito, Wilson Lima, os nomes escolhidos foram do vice-governador eleito, Carlos Almeida, também do deputado estadual
Luiz Castro e também de Humberto Laudares. Humberto Laudares é um nome bem conhecido e bastante experiente porque já participou da transição de outros governos, como por exemplo do estado do Rio Grande do Sul e também de São Paulo. Agora, o que essa equipe vai fazer? Bom, essa equipe, principalmente da parte do governador Amazonino Mendes, vai reunir todas as informações, né, como recursos humanos, ações, convênios, projetos em andamento do atual governo e vai repassar todas essas informações para a equipe de Wilson Lima, que baseado aí nessas informações vai montar as ações de seu futuro governo que começa aí no dia 1º de janeiro. Essa equipe, então, tem muito trabalho pela frente, né? Mas já tem uma data definida para a primeira reunião, que será na quarta-feira, quando então vão começar esses trabalhos aí de transição do governador Amazonino Mendes para o governador eleito Wilson Lima. São essas as informações. Nayandra. Tá certo, Rosiane Chagas, muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você. O Tribunal de Justiça vai tentar diminuir o número de processos em tramitação nas varas judiciais durante a semana de conciliação que começou hoje. Mais de 10.000 audiências devem ser feitas em Manaus e no interior. Só aqui na capital, cerca de 5.000 processos esperam por julgamento. Nós divulgamos durante muito tempo que as pessoas poderiam se inscrever no site do tribunal para que pedisse que o processo deles fosse colocado em pauta para a semana da conciliação. E isso foi feito. E esses processos foram agendados agora. E eu espero, né, que as pessoas venham com aquele intuito de realmente fazer o acordo. Então, sair daqui as duas partes satisfatoriamente. No total, 89 varas judiciárias vão participar da Semana Nacional de Conciliação, que segue até a próxima sexta-feira, dia 9. Dano moral, acidente de trânsito, nas varas de família, são geralmente as campeãs, tá? Porque geralmente as pessoas estão com pensão atrasada, essas coisas todas, então a demanda é maior, mas a nossa resposta é muito melhor nas varas de família do que nas varas cíveis. Está ocorrendo simultaneamente em todos os municípios onde está instalado o Poder Judiciário. O objetivo do Conselho é a gente eliminar as demandas, eliminar os conflitos, trazer para a conciliação, esse espírito conciliador que traz a paz social para dentro do tribunal, para dentro da casa das pessoas. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto para a criação da Semana Estadual de Combate ao Abandono de Incapaz. A ideia é chamar a atenção para um crime que atinge principalmente as crianças, expostas a perigos e traumas que quase sempre não se resolvem só com a ação da polícia. O cadeado trancado por fora não deixa dúvidas. Essas crianças foram largadas à própria sorte, sujas, com fome e numa casa onde o risco de incêndios é iminente. Segundo os vizinhos, isso ocorria todos os dias, quando a mãe saía para trabalhar. Em média, 14 casos como esse são registrados este ano, todo mês no Amazonas. No ano passado, a média era ainda maior, 19 casos. Quem apura os crimes de abandono de incapaz é a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Segundo a delegada, na maioria das vezes, os infratores saem para festas para consumir álcool ou drogas. E por isso o problema não se resolveria apenas com força policial. Aquela criança talvez na semana que vem já seja deixada novamente só na outra semana. Então envolve uma integração de outros órgãos, a necessidade de políticas públicas, no caso das crianças que são deixadas pelos pais, pela mãe que precisa trabalhar. A conselheira tutelar explica que abandono de incapaz é quando uma pessoa é deixada sozinha e não tem como se defender dos riscos resultantes do abandono. A pena é prisão de 6 meses a 3 anos. E no caso de crianças, dependendo da gravidade, o responsável pode perder a guarda. Após a aplicação da medida protetiva que o Conselho aplica, é levado para o órgão competente, né, que é abandono de incapaz é crime, é levado para a delegacia toma todas as medidas cabíveis, se não houver a família extensa, ela é colocada, né, num abrigo provisório, até que o juiz decida com quem essa criança vai ficar. E a Semana de Combate ao Abandono de Incapaz vai ser sempre na primeira semana de fevereiro, a partir do ano que vem. Quem quiser denunciar esses crimes é só acionar o 190 e o telefone da delegacia especializada.
Agora vamos dar um giro pelo norte do país com os repórteres da Record TV. A polícia prendeu parte do grupo de piratas que assaltou o navio Iluminado na semana passada. Os 2 homens estavam escondidos em uma área de mata. Eles foram levados para o sistema prisional do município de Breves, na Ilha do Marajó. 5 criminosos continuam foragidos. A quadrilha sequestrou a embarcação e roubou pertences de passageiros e tripulação. O ataque teria ocorrido no rio Tajapuru. Equipes da Polícia Civil e Militar continuam as buscas aos outros integrantes dessa quadrilha. De Belém, Flávia Araújo. Neste fim de semana, um adolescente de 17 anos entrou no Hospital de Emergências de Macapá e executou a tiros Jonathan Araújo Carneiro, de 19 anos, por vingança. A vítima estava internada na sala do pós-operatório após passar por procedimento cirúrgico. Jonathan é suspeito de matar um jovem na última quinta-feira em Macapá. O menor infrator chegou a fazer de refém a esposa da vítima, que estava no hospital, mas acabou sendo cercado pela polícia e foi apreendido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amapá. De Macapá, Neily Flan. Em Roraima, uma mulher grávida de 5 meses morreu em um acidente de trânsito em um bairro da zona oeste da capital Boa Vista. O caso ocorreu após um caminhão-baú colidir com o carro em que o marido dela estava dirigindo. Nivanda Santos Pena estava no banco do passageiro e morreu ainda no local do acidente. Câmeras de segurança registraram o momento, mas nas imagens não é possível identificar qual dos veículos desrespeitou o semáforo existente no local. O motorista do caminhão não teve ferimentos e o condutor do veículo em que Nivanda estava teve apenas ferimentos leves. De Boa Vista, Natasha Vasconcelos. No Acre, Sindicato dos Médicos denuncia falta de profissionais para atender nas unidades da capital e interior. No município de Feijó, por exemplo, faltam médicos para atender na maternidade e no hospital de urgência e emergência. Além disso, há um surto de dengue na região, o que agrava o problema. Em Rio Branco, faltam espaços para comportar os pacientes no pronto-socorro. A Secretaria de Saúde do Estado não se pronunciou sobre o assunto. De Rio Branco, no Acre, Jardel Angelim. Pelo 3º ano consecutivo, o Amazonas foi o estado brasileiro com o maior número de faltosos no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, 123.800 pessoas se inscreveram para fazer o exame aqui no estado, mas só 67,4% compareceram aos locais de exame. A coincidência com o início do horário de verão, um primeiro dia de prova do Enem e por isso o fechamento mais cedo dos portões, pode ter confundido muitos estudantes. O segundo dia de prova do Enem está marcado para o próximo domingo. De Manaus, Fred Rocha. Bom, e depois do intervalo você acompanha: o Amazonas registra aumento no número de divórcios e as finanças do casal, a situação financeira tem sido apontadas como a principal causa. Agora em Manaus são 7h36, a Política na TV volta já.